Tudo bem, Ângelo? Boa noite, seja bem-vindo. Marina, muito obrigado, viu? Boa noite para você, boa noite para Camila, todo mundo também que está acompanhando a gente. Hoje o dia foi de muita repercussão aqui em Brasília, justamente, né, pela apresentação dessa proposta pelo governo, que é uma carta na manga, na verdade, do governo federal para tentar atenuar os preços dos combustíveis aqui no país. Tivemos, inclusive, manifestações, né, dos presidentes da Câmara, do Senado. Arthur Lira foi um pouquinho mais enfático, disse que há uma politização em torno desse tema. Por outro lado, então, o que Rodrigo Pacheco entende? Que é hora de articular, ou seja, conversar com os governadores. Inclusive, ele está reunido a partir de agora, então, na verdade, às 7 horas da manhã, já começou uma reunião com os governadores lá no Senado Federal para tratar sobre esse tema e vai sentar novamente amanhã com os governadores às 9 horas da manhã, também lá no Senado Federal. É importante destacar o seguinte, né? Como se trata de uma compensação, tem a necessidade do governo encaminhar uma proposta de emenda à Constituição ao Congresso Nacional. O próprio Arthur Lira, logo depois desse anúncio, falou dessa necessidade do envio, então, dessa PEC para o Congresso, porque trata de uma compensação para os estados. A gente ouviu a fala do presidente Jair Bolsonaro, mas tem 2 pontos principais em relação a essa PEC que a gente precisa destacar para quem está acompanhando, para ficar mais claro no cenário e no imaginário do pessoal. É o seguinte, em relação ao óleo diesel e o gás de cozinha, o que o governo espera, então, de contrapartida dos estados? Justamente que eles possam zerar o ICMS que incide sobre esses 2 combustíveis. Aí, nesse caso, teria, então, a chamada compensação. Seria por meio do valor, né, dessas alíquotas do ICMS de 17%, porque a União recebe, os cofres da União, então, eles recebem aí esse valor, aí, consequentemente, a União fica responsável por repassar esse valor para os governos locais. Agora, em relação a etanol e gasolina, é uma outra questão, porque nesse caso, aí não teria essa compensação, ou seja, esse ressarcimento para os estados. O que então o governo oferece? Fala o seguinte, uma vez que vocês conseguirem zerar os impostos, na verdade, uma vez que vocês apoiarem esse projeto de lei complementar que está tramitando no Senado Federal, que estabelece uma alíquota de 17% e submetam, então, no caso, esses 2 combustíveis aí, também a essa lei complementar, aí a gente vai zerar os impostos federais, ou seja, PIS e COFINS, que incidem também sobre a gasolina e até mesmo o etanol. Aí que tem um problema que tem que ver se há a possibilidade de gerar um convencimento nos governadores, já que não vai ter essa compensação financeira. Acontece o seguinte, que há sim toda uma repercussão também dentro do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda. Tivemos a manifestação hoje com certo tom de ceticismo, né, de Décio Padilha, que é o presidente do Concefaz. Ele falou que não acredita muito nessa história de compensação não, e a gente vai acompanhar, inclusive. O PLP 18 passou na Câmara e agora ele tramita no Senado. Se ele não for ajustado, o seu texto trará, dentro de 12 meses, um impacto financeiro direto da ordem de mais de 100 bilhões. Lembrar que o ICMS representa, em média, 70% de toda a receita do Estado. 25% disso é comprometido com a educação, no mínimo 12% com a saúde e outros 25% por municípios. Se não houver ajuste no projeto, poderemos ter, nessas atividades, um comprometimento da ordem de mais de 62 milhões de reais só nessas atividades citadas. E a PEC, ela não compensa isso, ela apenas trabalha a questão de desoneração total, abaixo do que foi estabelecido pelo PLP 18. É importante destacar, né, meninas, que os secretários de Fazenda já vinham costurando um acordo com o senador Fernando Bezerra, que é o relator desse projeto de lei complementar lá no Senado Federal, e diante, então, do anúncio do governo, aí agora há uma preocupação de como as coisas vão se encaminhar. Então, por isso, Rodrigo Pacheco senta com os governadores e tenta costurar algum acordo para ver se todo mundo sai beneficiado, mas quem de fato quer ser beneficiado é justamente o consumidor que não aguenta mais pagar o combustível lá nas alturas, né? Ah, não tenha dúvida disso, viu, Ângela? É o que a gente está comentando aqui. Eu acho que não tem um ser humano, não é, que não pense nisso, que não esteja pensando, beleza, vai ter essa compensação, ok, porque é óbvio, né? A gente está falando de 25% de educação, 12% para a saúde e 12% dos municípios. Tem municípios que dependem desse imposto. Basicamente do ICMS, não é? Né? E aí, como é que vai ficar a galera e a gente? E o nosso bolso? O Luciano, da P22, que está acompanhando de carona com a Conte, dirigindo, inclusive, sentindo no bolso o peso dos combustíveis, também está querendo saber isso. Eu quero te fazer uma pergunta, Ângelo. É o seguinte, a gente fala do ICMS, em Mato Grosso, por exemplo, é de 23% o da gasolina. O teto, que seria o acordado, é 17%, certo? Então, o que passar de 17%,
o Estado não vai receber nada por isso. Outra coisa, Paulo Guedes fala de um valor de até 50 bilhões de reais para ressarcir os estados. Mas de onde viria esse dinheiro? Já existe esse dinheiro? Porque eu sei também que ele está contando, inclusive, com a privatização da Eletrobras, né? Ai, Marina, tá parecendo a gente fazendo a conta de casa. Difícil, Ângelo. Contando com dinheiro que não tem ainda, é isso mesmo? Ou tô errada? Exatamente. O imbróglio, né? Apontar a fonte de receita, da onde vai tirar esses recursos para poder justamente ressarcir os estados. É algo que, com certeza, o Congresso vai cobrar do governo para apontar, então, de onde serão retirados esses recursos para que, de fato, essa proposta de emenda à Constituição. Outra leitura que você fez muito bem, Marina, é justamente isso, né? O que fala? A gente vai ressarcir os estados até essa alíquota máxima de 17%. Passado disso, os estados vão ter que se virar, vão ter que fazer o dever de casa, não vai ser mais nossa obrigação, porque tem estados que têm alíquota acima destes 17% e muito acima, né, 30%. Lembrando que no bojo desse projeto de lei complementar ainda tem a questão da energia elétrica, que é outra questão também que está incomodando muito os estados que estão articulando, porque também é uma arrecadação muito alta no que trata, não só dos combustíveis, mas também nesse ponto da energia elétrica. Agora, o desafio do governo é apontar essa fonte, ou seja, da onde vão ser retirados esses recursos para poder ressarcir os estados. Aí vai ter que apontar isso para o Congresso, porque caso contrário, o Congresso não aprova. Se não tem fonte, ou seja, se não se sabe de onde vai sair os recursos ou vão sair os recursos, como é que aprova uma proposta de emenda à Constituição? O governo vai precisar de ampla maioria, na Câmara tem uma base mais solidificada, é bem provável que consiga emplacar, como a gente acompanhou em outros momentos, o negócio é mesmo no Senado Federal. Mas tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco estão nisso, digamos assim, disseram que vão dar prioridade para a tramitação.